choraram em alta voz. E lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornais, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperareis até que viesse a ser grande? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que seja a morte me separará de ti. Vendo, pois, Noemi, que de tudo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth e sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, graças te damos e louvamos o teu nome na beleza da tua santidade. Ó Senhor, abençoa-nos desta noite, iluminando o nosso entendimento e aplicando a tua palavra aos nossos corações. Rogamos, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos conduza em triunfo. Ó Deus, que aquilo que não está no meu sermão, mas que é um desejo do Senhor falar para o teu rebanho, que o Senhor fale conosco nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Pois nos colocamos, tanto a minha pessoa quanto o pregador, quanto o teu povo, como receptores da tua mensagem, nos colocamos na total disposição do teu Espírito. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há 15 dias, nós meditamos do verso 1 ao verso de número 5. E a temática que nós abordamos foi deixando a casa do pão. E a pergunta que é comum fazermos: quais foram então as consequências para Elimeleque
Noemi, Malom e Quilion, uma vez que deixaram a casa do pão. Do verso 1 ao verso de número 5, a narrativa nos mostra um cenário muito trágico. Um cenário, em primeiro lugar, de crise e fome, caracterizando o período em que esta história aconteceu. E em segundo lugar, nós vimos que também foi um tempo que marcou eles com a morte e a solidão. Crise e fome, morte e solidão. Esses foram os assuntos que nós discorremos há 15 dias atrás. Há 15 dias, melhor dizendo. E hoje, mais precisamente hoje, nós vamos refletir sobre a seguinte temática: voltando à casa do pão. Quais são as características que marcam esse retorno? Isso é que é importante para nós aqui. Porque ao deixar a casa do pão, fome, morte e solidão. Mas quais são as características que o autor pretende chamar a nossa atenção para este retorno de Noemi? Pois bem, eu acho que é muito importante, antes de nós adentrarmos o texto propriamente dito, pensarmos nas seguintes ideias contextuais. Quando Elimeleque, esposo de Noemi, resolveu deixar a cidade de Belém, por isso que o termo é chamado Casa do Pão, certo? É a tradução para a expressão Bet Lehem, Casa do Pão, que era a cidade de Belém de Judá. E ao deixar, ele estava ciente de que o Senhor havia visitado o seu povo por causa de uma crise de governo. No verso de número 1, o texto vai dizer que quando Elimeleque, junto com sua esposa e seus filhos, deixaram a cidade, a casa do pão, eles estavam cientes de uma crise que havia visitado o povo de Deus. E é muito irônico pensarmos que a casa do pão deixou de produzir pão. E Elimeleque sai dali, junto com sua esposa e seus 2 filhos. Ao período de aproximadamente 10 anos, morreram Elimeleque, Malom e Quilion. E ficou apenas Noemi, nas terras ou nos campos de Moabe. É interessante destacar também que este período foi um período de falta de liderança. Por que eu quero ressaltar isso aqui? Porque nós vamos voltar a essa ideia. Nesse cenário de crise e fome, foi um cenário de crise de uma liderança bíblica de fato. Porque no capítulo 17, verso de número 6, do livro dos Juízes, a narrativa vai dizer que não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria. No capítulo 18, verso 1, o autor do livro dos Juízes novamente frisa essa verdade, dizendo: não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria. No capítulo 19, verso 1, o autor do livro dos Juízes novamente chama a nossa atenção, dizendo: não havia rei em Israel e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Como se não bastasse, o último versículo do livro dos Juízes, no capítulo 21, verso número 25, diz: não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria. Por aí você tira a maneira de como o povo estava sendo conduzido. Por aí você tira o cenário em que Elimeleque, Noemi, Malom e estão sendo gerados. Uma falta de liderança, uma crise de liderança. Esse cenário dos Juízes foi marcado por uma crise de liderança tamanha que uma mulher foi colocada no governo para liderar o povo. Sinal de uma falta de masculinidade. Quando a mulher governa a casa,
ele está dizendo: há uma crise de governo nesta casa. Deus propositalmente permitiu que Débora fosse juíza, governando sobre os homens, para mostrar essa crise de identidade masculina. Com isso, queridos irmãos, o cenário trágico dá início à história de Noemi e Ruth. Destacando isso, eu já quero chamar sua atenção para a primeira verdade neste texto que nós lemos. A pergunta é, quais são as características que marcaram o retorno à casa do pão? A primeira característica, a visitação do Senhor e a generosidade de Noemi para com suas noras. Nós vamos ver isso do verso 6 ao verso de número 13. A visitação do Senhor e a generosidade de Ruth para com as suas noras. Antes de destacar sobre os atos generosos de Noemi para com Ruth e Orfa, eu quero chamar a sua atenção para o destaque do autor no verso de número 6. O verso de número 6, isso é muito comum nas narrativas, o autor resumir, introduzir aquilo que ele vai desenvolver depois. E o verso de número 6 é exatamente isso aqui. Porque ele diz assim no verso de número 6, observe comigo. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é a visitação do Senhor. Perceba que o autor do livro de Ruth, ele está chamando a nossa atenção dizendo: Deus visitou o seu povo. Meus amados irmãos, a ideia do autor é destacar que essa visitação do Senhor aponta para uma ideia de soberano Senhor e súditos. Na medida em que Israel, e mais precisamente aqui, Judá, obedecesse ao Senhor, o Senhor visitaria com a sua santa provisão, abençoando quem? O seu povo. Mas também, na medida em que Israel, em especial Judá, desprezasse o Senhor, trocasse o Senhor por outros deuses, e não cumprisse os seus mandamentos e estatutos, o Senhor também visitaria com juízo. E nós vimos aqui há 15 dias, de acordo com o livro de Levítico, capítulo de número 26, e Deuteronômio, capítulo de número 28, o Senhor destacando que quando o seu povo lhe obedecesse, todas as bênçãos viriam sobre o seu povo. Mas também quando o povo desobedecesse, a primeira coisa que o Senhor iria fazer era fechar a torneira do céu. Como eles dependiam do agro, se não chove, não planta, se não planta, não colhe, se não colhe, a crise está implantada. Era simples. Deus tinha uma maneira muito pedagógica, prática e fácil de cuidar do seu povo. Só é cessar as chuvas. Pronto. Vai plantar como? Se não tem semente. Vai colher como? Se não plantou nada. Isso era um sinal do juízo de Deus. Mas agora, o autor está chamando a nossa atenção, porque Ruth, nas terras de Moabe, ficou sabendo que Deus visitou o seu povo. E essa visita do Senhor, meus irmãos, significa o fim da fome. A ideia é, voltou a ter pão na casa do pão. Com isso, irmãos,
O pão agora disponível é considerado uma dádiva de Deus. E isso é muito mais do que Deus providenciar alimento por um certo período de tempo. Isso aqui é um sinal que Deus voltou a cuidar do seu povo. Deus está cuidando em todo o tempo do seu povo. Por isso o autor chama a nossa atenção nesse verso número 6, dizendo: Ruth e Noemi estão voltando à casa do pão, porque Deus visitou o seu povo. Depois disso, no verso de número 7, o autor destaca Noemi, se despedindo de suas noras. Veja no verso de número 7. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar de onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Eu quero que você grave bem esse versículo. Em especial essa frase, de volta para a terra de Judá. Grave bem isso. Os adolescentes que estão com seus papéis em mãos, coloque essa observação nas suas anotações aí. De volta às terras de Judá. Perceba, irmãos, que Noemi despede-se de suas noras e ela chama filhas e ainda ora por elas. Ela invoca o Deus da aliança, usando o nome Yahvé, e é aqui a primeira vez que o nome do Senhor aparece. Não sei se vocês lembram quando destaquei na minha última exposição, dizendo, do verso 1 ao verso de número 5, o nome do Senhor não aparece. Isso significa dizer que Elimeleque não pediu orientação a Deus antes de deixar a casa do pão. Ele simplesmente foi. E deixa eu dizer, e eu vou salientar isso novamente, não era porque ele estava pobre. Porque Noemi vai deixar isso bem claro. Ditosa parti e pobre voltei. Não era porque ele estava pobre. Há quem diga que Elimeleque deixou a casa do pão, a cidade de Belém de Judá, para prosperar nas terras de Moabe. Ela não saiu pobre. Eles não deixaram a casa do pão pobre. É como quem diz assim, aqui não está dando certo, meu amigo. Eu vou para outra terra, eu vou para outra cidade e lá eu vou prosperar. Deixa eu aplicar isso aqui. Vocês estão lembrados de Abraão e o seu companheiro de viagem, Ló? E o seu companheiro de viagem? Para onde foram os olhos de Ló? As campinas de Moabe. Eita, a terra é boa. Olha para ali. Ai, Abraão, tu vai se quebrar no Egito. Olha as campinas de Moabe. Qual foi o resultado de Ló? Perdeu sua esposa. Habitou próximo das piores cidades daquela época, Sodoma e Gomorra. E Abraão prospera no Egito, em obediência ao Senhor. O importante não é o lugar, é a obediência ao Senhor. Você pode prosperar no Egito, você pode prosperar no deserto, você pode prosperar na prisão como foi José. Não importa o lugar. Importa o coração inclinado àquele que é o Senhor da sua vida. Olha o resultado de Ló. Olhando para as campinas de Moabe. Deixa eu aplicar isso para os nossos corações nesta noite. Cuidado com os nossos olhos. Cuidado para onde você olha. Talvez você esteja enxergando aquilo que Deus não enxerga. Esse é o grande perigo. E esse foi o perigo de Elimeleque.
Eu não vou ficar aqui, não. Eu vou enricar em Moabe. Morre Elimeleque. Aproximadamente 10 anos depois, morre Malom em Quílio. Ditosa parti e pobre voltei. Meus irmãos, em meio a todos os dramas vividos na terra, na cidade de Moabe, mas ainda assim Noemi tinha um profundo carinho por suas noras, um profundo zelo por elas, de maneira que esse é o momento agora mais difícil para Noemi ter de se despedir das pessoas com quem viveu aproximadamente 10 anos. Mas observe, irmãos. No verso de número 8, o texto diz: Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Era muito comum no Antigo Oriente, principalmente no Antigo Testamento, se dizer assim: e voltou para a casa do seu pai. E voltou para a casa do seu pai. Por exemplo, José diz: não me deixem aqui no Egito, leve os meus ossos para serem enterrados na terra de quem? Dos meus pais. Mas por que, rapaz? Por que Ruth diz, Noemi diz para as suas noras: voltem para a casa da mãe de vocês? Há uma possível possibilidade de que quem mandava nas terras de Moab era a mulher. Imagine. Mas existe uma referência muito importante aqui quanto a isso. É que quando Noemi diz: voltai cada uma à casa de sua mãe, essa expressão casa de sua mãe indica um lugar de casamentos arranjados. Um lugar de casamentos arranjados. Ou seja, a mãe, nesta época, e mais precisamente em Moabe, era a cafetona. Era ela quem arrumava marido para as filhas. Que coisa! Por isso que Noemi diz: volte. Volte para lá. Porque quem sabe a mãe de vocês vai arrumar maridos novos para vocês. Naqueles dias, entre os povos daquela região, era na casa da mãe que os casamentos eram arranjados. Isso fica mais claro quando nós examinamos o verbo voltar. Pois esse verbo voltar indica não apenas uma mudança de direção. Não vá para Judá, vá para Moabe, voltem. Mas também de situação. Noemi está preocupada com a situação das suas noras. Está muito preocupada. Ou seja, é como se Noemi estivesse falando: vocês perderam seus maridos, por isso voltem para a casa de suas mães, pois essa situação pode ser revertida. Lá vocês terão mais uma oportunidade de se casarem novamente. Voltem para lá. Mamãe vai arrumar um marido para vocês. E vocês vão ser felizes, vocês vão ter a vida de vocês restauradas. O verso de número 9 reforça essa ideia da generosidade, do zelo que Noemi tinha para com as suas duas noras, preocupadíssima com elas. Verso 9, ela diz o seguinte: o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as, elas porém choraram em alta voz. Mas eu quero chamar a sua atenção para um ponto importante, ainda no verso de número 8, antes da interpretação da bênção do verso 9. É que no verso de número 8, quando Noemi pede para que elas voltem para a casa da sua mãe,
o texto diz: e o Senhor use convosco de benevolência. O termo benevolência no hebraico é um termo muito conhecido chamado hesed. E esse termo no hebraico significa um ato de amor incondicional. O Senhor use para convosco de benevolência. O Senhor use para convosco de bondade, que também se confirma esse termo, de lealdade. Mas em especial a ideia aqui é de um ato de amor incondicional. E o que isso significa para o contexto do texto, da passagem que nós estamos analisando? Que isso significa que não é um amor que é atraído pelo mérito, mas é um amor que ama simplesmente por graça. Noemi não amava suas noras por méritos, por aquilo que elas poderiam fazer para com ela, mas ela amava por graça. O Senhor seja benevolente com vocês. Talvez a sua versão use o termo Senhor, use de misericórdia, que é a ideia de alguém que não age para com o outro em busca de algum mérito, de algum retorno. Com isso, irmãos, Noemi reconhece que o Senhor é um Deus fiel e amoroso. E ora para que Deus trate suas noras de acordo com a sua natureza. Qual é a natureza de Deus? Fidelidade, bondade e amor. O Senhor use para com vocês de benevolência. O Senhor abençoe vocês. É isso que ela quer dizer. Portanto, meus irmãos, sabe por que ela diz isso? Porque as jovens viúvas, generosas para com Noemi, elas não abandonaram a sua sogra. Elas não deixaram a sua sogra. Muito pelo contrário, estavam ambas com a mesma visão, no mesmo propósito, em auxiliá-las umas às outras. Desta forma, irmãos, a oração dela, de Noemi, é para que recebam, por sua constância, uma recompensa adequada. Como quem diz assim: o Senhor recompensa em vocês pelo que vocês fizeram comigo. Coisa linda é o amor de sogra pela nora, da sogra pelo genro. Não é, irmãos? A família unida no domingo para comemorar o dia do Senhor, agradecer a Deus por sua provisão. Tem coisa melhor do que sogra, irmãos? Tem não. É perceptível, irmãos, à luz do texto, que suas noras, elas estão convencidas a seguir. Verso de número 10, elas dizem o seguinte: não, iremos contigo ao teu povo. Enquanto que Noemi disse: volte à casa de sua mãe, ela disse: não, nós vamos com você. Nós vamos com você. Meus irmãos, a fim de convencê-las a retornar para a sua cidade natal, Noemi agora ela passa a falar das suas limitações. Ela apresenta a sua real situação e limitações com o objetivo de desencorajá-las. Por exemplo, do verso 11 ao verso de número 13. Se vocês observarem, ela vai dizer: porém Noemi disse: faltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos?
para que vos sejam por maridos, tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomar de marido? Não, minhas filhas, por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Perceba que Noemi está fazendo de tudo para que as suas noras não o sigam. Mas, meus amados irmãos, ela diz que já é avançada em idade e não pode mais conceber filhos para que elas pudessem novamente se casar. E aqui eu preciso chamar a sua atenção para esta fala de Noemi, porque ela está relacionada ao contexto da época. Havia uma lei dos semitas, resgatada pelos israelitas e aplicada no meio do povo de Deus, chamada lei do levirato, que é a lei do cunhado, a lei do parente resgatador. Um evento como este aconteceu em Gênesis 38, e um homem foi morto porque não resgatou a sua cunhada. Antes, lançando o sêmen fora, morreu por causa disso. E essa história vai ganhar um grande significado que eu vou mostrar a vocês no final disso. De acordo com Deuteronômio, capítulo 5, a partir do verso de número 5, havia esta lei do levirato, que quando a mulher morresse, quando o marido morresse, sem gerar um filho, o seu parente mais próximo deveria coabitar com a sua cunhada, de modo que o nome do primeiro filho seria o nome do falecido. Por quê, pastor? Para que a descendência do falecido não fosse apagada da história. É como se o filho fosse do falecido. E o que acontece aqui? Noemi está se justificando para suas noras, dizendo, mesmo se eu fosse novinha e tivesse um marido, ou então que eu tivesse gestante, vocês iriam esperar ele crescer para se casar com eles, para que eles pudessem resgatar vocês? Não tem condições, minhas filhas. Vejam as minhas impossibilidades. Eu não tenho nem marido, e muito menos estou grávida, e a minha idade é avançada. Ou seja, é impossível para vocês me acompanharem. Voltem para as casas de vocês. Ela faz de tudo. Mas observe, irmãos, e para isso, Orfa entende a mensagem de Noemi, dá um beijo na sua sogra e volta para Moabe. Porém, Ruth, não. No verso 14, a primeira parte do verso 14, elas choraram mais uma vez amargamente. Mas no final do verso 14, o texto diz, Ruth se apegou a ela. Grave bem isso aqui. Porém, Ruth se apegou a ela. Observe, irmãos, que isto será muito significativo para compreendermos o restante de toda a história do livro de Ruth. Mas aqui, eu quero voltar para o texto e pensar com vocês sobre a segunda característica da volta à casa do pão. E a segunda característica é a consciência de Noemi, que tanto o bem quanto o mal do Todo-Poderoso. A primeira característica do retorno à casa do pão, do verso 6 ao 13, a visitação do Senhor e a generosidade de Noemi para com suas noras. E a segunda característica do retorno à casa do pão é a consciência de Noemi, que tanto o bem quanto o mal
vem do Senhor. E observe comigo que agora, neste livro, Ruth e Noemi, que o que lhe aconteceu estava debaixo da providência do Todo-Poderoso. Elas compreendem que as perdas foram o peso da mão do Todo-Poderoso. Porque no verso de número 13, lá no final do verso de número 13, diz assim: porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. A ideia é, o Senhor descarregou contra mim a sua mão. Estas palavras finais de Noemi surgem da convicção que sublinha todo o livro, isto é, as coisas não acontecem por acaso. Deus é Deus soberano, de maneira que Ele determina que aconteça o que Ele quer que aconteça. Desta forma, Noemi atribuiu responsabilidade pelo que lhe aconteceu a ninguém mais, exceto a quem? A Deus. Foi a mão do Senhor. Ela não quis atribuir a ninguém o que lhe estava acontecendo, senão a Deus. Tudo que me aconteceu foi a mão do Todo-Poderoso. E ela faz uso aqui de uma linguagem muito comum. Essa ideia de que a mão de Deus está governando. Neemias vai dizer no capítulo 2, verso de número 6, verso de número 8, verso de número 18, porque a boa mão do Senhor esteve conosco. Ele quer evidenciar os atos providenciais de Deus, os atos dos cuidados de Deus. Mas aqui a nossa irmã Noemi, ela está dizendo, tudo o que me aconteceu foi a mão do Senhor. Meus amados irmãos, a mão de Deus, para ela, é uma maneira de destacar a atividade do Senhor. E perceba, irmão, como é difícil para nós aceitar a mão de Deus quando leva a lugares e caminhos que nós não queremos. Certamente esta não era a expectativa de Noemi ao deixar as terras de Judá, ao deixar a casa do pão. A expectativa dela era sair dali junto com o seu marido, seus 2 filhos, prosperarem em Moabe e depois o quê? Voltar. Ela não esperava, certamente, que a visitação da mão do Todo-Poderoso seria tão pesada como foi. Mas há uma coisa que ela nos ensina, irmãos. É aprendermos e entendermos que Deus é soberano em todas as circunstâncias. Lembram de Jó? Quando disse para sua mulher, que mulher terrível, abençoa Jó, este teu Deus, e morre. Porque o termo hebraico é abençoa, viu? Nós traduzimos como amaldiçoa, mas a intenção dela é irônica. Como quem diz assim, fica aí, vice besta, tentando se manter fiel a esse Deus. Estás tão preocupado com Deus, olha o que é que Deus está fazendo contigo. Fica aí. Abençoa esse Deus e morre, que é melhor para tu. Jó, sabiamente, entendendo que Deus é Deus, disse, como tu falas como uma louca mulher, aceitastes o bem de Deus e o mal não queres tu aceitar. Não lembram de Jó quando disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do
Não lembram de Paulo? Às vezes Paulo orou ao Senhor dizendo: Senhor, remove este espinho. Remove este espinho. Remove este espinho. E o Senhor disse o quê? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus é soberano. E Noemi é ciente disso. O que está acontecendo comigo é a mão do Todo-Poderoso. Ontem à tarde nós estivemos em Lagoa do Itaenga, visitando a nossa irmã Simone e os pais de Walter. Irmãos, sabe aquela visita que você vai com o coração apertado, dizendo: o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? Meu Deus, por favor, controla a minha língua, para que eu não fale nada que venha entristecer aquela família. Senhor, por favor, me dá sabedoria, me dá as palavras. Sentei, abri a Bíblia, preparei um sermão, fui lá, organizei. Eu vou falar sobre isso aqui. A esperança, a certeza que temos em João 14. Foi sentarmos, o pai de Walter chegou e pregou o evangelho para nós. Eu fiquei assim. Eu achava que eu iria trazer uma palavra de consolo. Estou saindo daqui consolado. E ele disse: pastor, sabe o que eu leio? A Bíblia. Foi um presente que Walter me deu. E eu leio todos os dias a Bíblia. Detalhes. Um problema sério de catarata. E vê tudo embaçado. E sabe a Bíblia muito mais do que muitos crentes aqui. Desculpe-me, mas eu tenho que ser sincero. O coração consolado. E eu saí dali atônito, regozijado de saber que o Espírito de Deus se responsabiliza em preencher aquela lacuna. E trazer o entendimento de que foi o Senhor quem quis. Isso foi o que me confortou. Porque eles entenderam que a vontade de Deus prevaleceu. Rapaz, eu saí dali e disse: eu vou botar isso no meu sermão amanhã. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos só acostumados com aquele hino: agora é só vitória, agora é só vitória, a luta acabou, a prova foi embora, agora é só vitória. Tem tempo que a visitação de Deus não é como nós queremos, mas devemos aceitar, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós estamos vivendo um tempo de uma cultura onde tudo deve ser o quê? Só vitória. Qualquer perdinha nossa, a gente já fica revoltado com Deus e com o mundo. Noemi compreende que foi o Senhor da aliança que trouxe sobre ela a tristeza e a amargura que ela estava sentindo. Verso de número 20. Porém, ela dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque com grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Meus irmãos, a razão aqui é que Deus tratou muito amargamente. Noemi não pensa em sorte ou na obra dos deuses pagãos. Ela tem certeza que seu Deus está por cima de tudo, de tal forma que a explicação das coisas que ela tem experimentado deve estar com ele. Ela diz: não me chame Noemi, ditória, desejável, agradável, me chame Mara, amarga, porque com amargura me tem ferido o Todo-Poderoso. Ela diz: foi Deus quem quis assim.
Foi o Senhor quem quis assim. É difícil, irmão, aceitarmos a vontade de Deus. Como é difícil para nós aceitarmos a vontade de Deus. Às vezes, arraigados em nosso antropocentrismo, voltados, encurvados para nós mesmos, nós achamos que temos o controle da direção da nossa vida. Nós achamos e muitas vezes queremos manipular Deus. Perceba as nossas orações. Olha, Senhor, faz assim. Oxente. Olha, Senhor, quero que tu haja assim. E Deus fica só de lá. Menino, eu não sabia que tu era tão assim. Ah, você quer assim? É assim, é? Eu fico imaginando o Espírito Santo levando as nossas orações ao Pai. Ainda bem que é Ele que intercede por nós, viu? Perceba. Às vezes queremos manipular Deus em nossas orações, achando que Deus vai se curvar à nossa vontade, aos nossos desejos. Achamos que Deus será manipulado por nós mesmos. Irmãos, Noemi nos ensina nesta noite. Deus quis assim. Aceite a vontade de Deus, porque certamente Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Nós, limitados, conhecemos muito mal o presente. Muito mal o presente. Deus conhece o passado, o nosso presente e o nosso futuro. De modo que Ele traçou a nossa história antes mesmo de sermos gerados no ventre materno. Pois lá Ele nos viu uma substância ainda informe. Quando os nossos ossos não haviam formados, Ele nos viu. De modo que todos os nossos dias estão escritos e determinados no seu livro. Entenda, Deus quis assim. Outro aspecto significativo é evidente na forma como Noemi entende que não só as perdas do marido e filhos foram a visitação do Todo-Poderoso, mas toda a pobreza e miséria que lhes era também foi obra do Todo-Poderoso. Veja comigo o verso de número 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Meus irmãos, isso aqui é extraordinário. Isso aqui é extraordinário. Ela está dizendo, irmãs, minhas vizinhas, amigas de longas datas, estou eu novamente na casa do pão. Mas eu quero dizer a vocês, eu saí daqui rica e hoje estou voltando pobre. Mas perceba que em nenhum momento Noemi murmura contra o Senhor. Ela entende que o Todo-Poderoso, o qual destacado aqui nos 3 versos, 13, 20 e 21, é o termo hebraico El Shaddai. O Todo-Poderoso, aquele que tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. Por isso, meus irmãos, ela diz, rica eu parti, porém voltei vazia, pobre. Sabe por quê? Porque o Senhor me conduziu desta forma. Mas vocês estão lembrados sobre o verso de número 7 que eu pedi para que vocês anotassem e observassem isso? Isso tem muito a ver com o que nós aprendemos com o livro de Ruth. Toda a história que está por trás do livro de Ruth. O livro de Ruth é o livro que trata de um novo começo. Um novo tempo. Uma nova história. O livro de Juízes destaca um tempo de crise, calamidade, falta de identidade,
falta de masculinidade, não há um rei, não há quem governe. A crise está instaurada no período dos juízes. Perceba como os primeiros leitores entenderam isso. Como quem diz, e agora? Que cenário triste o nosso. Não tem quem nos governe, não tem quem nos lidere, a crise está instaurada, a fome, perseguição, destruição. E agora? O livro de Ruth é o 8º livro dentro do cânon sagrado. Você pode ir no índice da sua Bíblia e contar. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. O livro de Ruth trata de um novo tempo, um novo começo. Isso significa dizer que Deus estava dizendo para o seu povo: eu vou trazer um novo tempo para vocês. Eu vou trazer uma nova história para vocês. Eu vou restaurar vocês. Mas o livro de Ruth, ele termina com uma história muito extraordinária. Porque a volta para Belém não é uma volta geograficamente apenas. Não é deixar Moabe e voltar para Judá. Deus está redimindo Judá. Vocês estão lembrados de Judá em Gênesis 38? Que teve um filho com a sua nora? E nasceu o seu filho, chamado Pérez, que não era para ser de Judá, mas do irmão falecido. Deus amaldiçoou aquela geração. De maneira que agora, em Deuteronômio, o Senhor diz que até a 10ª geração, ninguém da linhagem de Judá subiria ao trono. Ninguém da linhagem de Judá seria rei ou juiz ou alcançaria algum cargo de liderança em Israel. Ninguém. Até a 10ª geração. Isso é muito significativo aqui. Porque ela volta para lá. É Judá quem Deus está redimindo. Por quê? Vá para o capítulo 4, por favor, do livro de Ruth. Capítulo 4. Veja comigo o primeiro personagem a partir do verso de número 18. E conte comigo. São estas, pois, as gerações de Pérez. Quem é o primeiro Pérez? E Pérez gerou quem? Hezron. Hezron gerou quem? Rão. Rão gerou quem? Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E quem é o 10º da lista? Deus está dizendo: eu vou levantar um rei segundo o meu coração. Um novo tempo vai chegar para vocês. A história não acabou. O novo tempo de Deus chega sempre, irmãos. Por causa da sua aliança, por causa do seu cuidado, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia. E sabe, irmãos, pegando a ideia desse retorno para Judá como um ato de redenção, é aqui que nós vamos levar para casa algumas verdades. E nesta noite, a primeira verdade que eu quero destacar com vocês é que mesmo em dia de lutas,
podemos confiar na visitação do Senhor. O Senhor sempre volta para nos visitar, irmãos. E visitar aqui é cuidar. Deus sempre. Não lembram de Paulo? Quando estava na masmorra subterrânea, sozinho, esquecido. Os seus companheiros lhe abandonaram, amando o presente século, dos quais destacamos Demas. Mas Paulo disse: todos se esqueceram de mim, mas o Senhor me assistiu. O Senhor me visitou. O Senhor não me abandonou. Em dias de lutas, confie na visitação do Senhor. Assim como Deus voltou a visitar a casa do pão, Ele voltará a visitar o seu povo. Sempre. Sempre e sempre. O Senhor não se esquece de nós, irmãos. Às vezes, por causa das nossas desobediências, dos nossos pecados, dos nossos erros, da nossa autossuficiência, às vezes queremos ensinar a Deus a trabalhar e achamos que a nossa vontade é melhor do que a dele. Ele diz: vai. Vou fechar a torneira da provisão. Misericórdia. Mas por graça, bondade e misericórdia, Ele volta a nos visitar para nos ensinar que devemos em tudo depender. Uma segunda verdade que eu quero trazer para nós e nós vamos levar para casa nesta noite. Seja generoso. Seja generoso com aqueles que são generosos com você. Até com os que não são. Porque a Bíblia diz: não tratai o mal com mal, porém tratai o mal com bem. Mas veja, irmãos, que lição extraordinária é a história dessas 3 viúvas. Uma cuidando da outra, uma preocupada com a outra. E aqui nós podemos aplicar sobre amizades verdadeiras. Elas encontraram não só na dor que uniu, mais ainda essas mulheres. O sofrimento levou elas a estarem mais próximas. E é assim que Provérbios nos ensina. Em todo tempo se ama um amigo, e na angústia nasce um irmão. Com isso nós aprendemos que as nossas amizades não podem ser motivadas por interesse. Às vezes tem pessoa que se aproxima de você pelo limite do seu cartão. Me empresta aí, benção. Se aproxima de você pelo carro que você tem, que vai dar uma carona. Se aproxima de você pelo número da conta do banco. Tá tudo bem, só vitória agora. Se aproxima de você pelo seu status. A sociedade. Pai, sou amigo de fulano de tal, pai. Não conhece não fulano? Oxe, aquele homem é o mais conhecido da cidade do Capina. Essas mulheres nos ensinam que ainda existe amizades leais e verdadeiras, independente das condições. Elas estão nos ensinando que o mais importante é o ser e não o ter. Precisamos também aprender com amizades verdadeiras que sempre estarão dispostas a nos dizer a verdade e não o que queremos ouvir. Porque Noemi poderia usar a estratégia. Eu vou voltar sozinha nada, eu vou levar essas duas, vão sofrer. Porque ninguém melhor do que Noemi sabia que uma viúva de Israel sofria, meu amigo. Sem marido, sem filhos.
sofriam e muito. Mas ela disse: voltem. Eu quero ser muito verdadeira com vocês. Eu não tenho condições mais de dar a vocês um marido. Eu não tenho mais condições de dar a vocês aquilo que vocês precisam para esse momento. Minhas filhas, voltem. Voltem à casa da mãe de vocês. Perceba, irmãos. O verdadeiro amigo não é aquele que nos diz o que queremos ouvir, mas o que diz a verdade, ainda que venha machucar o nosso coração, ainda que seja contra a nossa vontade. O verdadeiro amigo não massageia o nosso ego, mas ele diz: você está errado, você está andando para o caminho errado, esse não é o caminho. Quantas amizades nós não perdemos simplesmente porque nós queremos ouvir o que nós queremos? Quantas amizades nós não perdemos porque simplesmente deixamos de assisti-las como elas queriam ser assistidas, ou seja, elas não estavam conosco porque eram amigas ou amigos, mas por causa do interesse. Meus amados irmãos, mais uma terceira e última aplicação prática deste texto para os nossos corações. E esse talvez o mais pesado para o nosso ego nesta noite. Entenda que a vontade de Deus sempre será maior que a sua. Sempre será melhor que a minha e a sua. E a vontade dele sempre vai prevalecer a nossa vontade. Sempre. Sempre. Não critique Deus pela forma de como ele está agindo com você. Apenas confie na providência dele. Saí rico, estou voltando pobre. Foi o Todo-Poderoso quem quis assim. Saí alegre, contente, saltitando de alegria, cheio de planos para as terras de Moabe. Estou voltando amargurada. Sabe por quê? Porque a mão do Todo-Poderoso veio sobre mim. Meus irmãos, a amarga providência de Deus é o doce deleite do nosso gozo nele. A amarga providência de Deus é o doce deleite do nosso gozo nele. Ainda que venhamos chorar, sofrer, sentir a perda e a falta, devemos confiar no Senhor. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Voltando à casa do Pai. Sem marido, sem filhos, porém com o Senhor. Perceba, irmãos, a estrutura psicológica do texto, né? Ela sai com o marido, com os filhos e rica. Volta pobre, sem marido e sem os filhos. Mas existe uma coisa que essa circunstância não tomou de Noemi e não deve nos assaltar. A convicção de que há um Deus que está no controle de tudo. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude. Vamos orar ao Senhor sobre os elementos que estão aqui como fruto da redenção do Senhor. Assim como lá atrás, ele preserva Judá, e de Judá vem um rei, desse rei vem um rei dos reis, e esse rei dos reis, ele também veio como um cordeiro, que foi morto para a nossa redenção.
E aqui, irmãos, estamos nós hoje. Porque Deus providenciou os meios para nos redimir, para nos trazer novamente à casa do pão. E eu pergunto a você que está longe de Cristo, o que é que você está fazendo longe da casa do pão? Volte para Cristo. Renda-se a Cristo. Nele há copiosa redenção. Vamos ficar sobre os pés? E eu quero dar mais uma vez o grupo de louvor. Bondoso Deus, Pai de toda graça, bondade e misericórdia, mais uma vez estamos diante da Tua presença, Senhor. Vamos nesta noite apresentar ao Senhor este pão como símbolo do precioso corpo de Cristo, que foi entregue por nós na cruz do Calvário. Assim também, ó maravilhoso Deus, apresentamos ao Senhor e consagramos a Ti, Senhor, este como símbolo do Teu sangue que foi derramado por nós na cruz do Calvário. O sangue da nossa redenção. Nós Te glorificamos, ó Senhor, por tamanha dádiva, se a demonstração visível de que o Senhor nos amou. Obrigado por ter tirado os nossos olhos das terras de Moabe, das campinas de Moabe, e ter nos preparado para o retorno à casa do pão. Aqui, Senhor, a vida, a paz, a comunhão com o Senhor. Tudo isto por causa de Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, que há uma presença real espiritual do Senhor neste momento. Reaviva-nos, ó Senhor. Revigora as nossas forças. Aos cansados fortalece. Aos fracos vivifica, Senhor. Em nome dos nossos oficiais. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.
Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Meus irmãos, você que compreendeu o Evangelho nesta noite, o livro de Ruth é o Evangelho. É Deus redimindo, resgatando o seu povo. É Deus criando uma nova história no caminho do seu povo. Quando não havia um rei, Deus estabelece um rei segundo o seu coração. Pensando no seu povo, pensando na história da redenção. E hoje estamos diante do mais puro e perfeito sacrifício de Cristo Jesus, o Cordeiro Santo, que morreu por causa dos nossos pecados. Eu quero convidar você, nesta noite, que entendeu a mensagem do Evangelho, e vem aqui, nós vamos orar por você. Nós vamos orar por sua vida. Volte para a casa do pão, porque longe da casa do pão, fome e crise, morte e solidão. Mas na casa do pão, tudo é diferente. Nós vamos orar por este jovem rapaz que está se rendendo porque entendeu a mensagem do Evangelho. Amém? Venha para cá, meu irmão. Suba aqui, venha. Como é seu nome? Vamos orar para o Givanildo, irmãos, que está voltando à casa do pão. Amém. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado porque Givanildo entendeu a mensagem do teu Evangelho. Ele entendeu que os olhos deles não podem ficar nas campinas de Moabe, nas terras de Moabe. Mas ele entendeu, Senhor, que o melhor lugar, mesmo que cercado de perigos e ameaças, é no centro da tua vontade. Esta noite, como igreja do Senhor, como ministro do teu Evangelho, nós apresentamos o Senhor, Givanildo, Senhor, como sendo um eleito do Senhor e fazendo parte do teu corpo. Eu sei, Senhor, que o que aconteceu hoje aqui foi o resultado da semente que foi plantada em seu coração há muitos dias e há muitos anos. Obrigado por nos dar esse privilégio, Senhor, de tê-lo conosco, servindo ao Senhor. Rogamos a Ti, firma os seus passos, que ele jamais venha se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que ele possa sempre se lembrar: eu estou de volta
a casa do pão. E daqui jamais eu quero sair, pois aqui há vida, a redenção, a restauração, há um novo tempo e uma nova história. Abençoa o teu servo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Pai do Senhor Jesus, viu? Seja bem-vindo a esta igreja, viu? Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Amém, queridos? Vamos continuar nos alegrando no Senhor, porque a Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. E o evangelho sendo ensinado e pregado, Deus alcança os corações. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que será dado em favor de vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Participemos todos, meus irmãos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor nos amou incondicionalmente. O amor de Ruth por suas noras, um amor benevolente, é a perfeita demonstração do teu caráter. O Senhor nos ama com amor incondicional. Obrigado, Senhor, por tudo isto. Confessamos que não merecemos, mas o teu amor nos atraiu, nos constrangeu, de maneira que o Senhor não quer nada em troca. Bendito seja o teu nome, Senhor Jesus. Por semelhante modo, meus irmãos, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Participemos todos em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por esta dádiva. Só temos que te agradecer, Senhor, por Cristo Jesus, o nosso Redentor. Exaltado para sempre seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela vida de Givanildo. Ó Deus, continua afirmando os passos do teu filho. Nós somos gratos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. E eu quero convidar aqui a nossa irmã Luísa
a nossa irmã Fátima, a nossa irmã Márcia Domingues, e o irmão Júnior Alves não veio, pois está cuidando da sua mamãe. Mas eu quero convidar essas irmãs para nós orarmos pela vida delas, que hoje, dia 3, estão comemorando mais uma primavera. E nós agradecemos pela vida dessas irmãs, que tem sido... Rapaz, isso é um desfile de moda aqui, é? Irmã Fátima, como ela vem? 70 anos, irmãos. 70 anos. Rapaz, veja que experiência, né, irmãos? Coisa linda, né? 70 anos, maturidade, vigor, firmeza, na fé, na crença do Evangelho, né, irmã Fátima? Que maravilha, né? E somos gratos a Deus por isso, pela vida de vocês, Márcia Domingues, Luísa, né? Vocês têm sido um exemplo de zelo, de piedade, de testemunho pelo progresso do Evangelho, né? Oremos. Senhor, nosso Deus e bondoso Pai, graças te damos. Esta noite queremos louvar o teu nome por mais uma primavera na vida da nossa irmã Luísa, Senhor. Continua abençoando tua serva, sustentando, firmando os seus passos, abençoando, Deus, sua vida no trabalho, no seu lar, na sua saúde. Obrigado, Senhor, por tê-la conosco, servindo ao Senhor nesta igreja. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sustentado e firmado os passos a cada dia da tua filha, Senhor. Não somente dela, como de toda a sua família. Obrigado, Deus, também pela vida da nossa irmã Márcia Domingues, que tem servido ao Senhor fielmente nesta comunidade. Senhor, que o Senhor continue abençoando a tua filha em todas as esferas da sua vida. Abençoa o seu lar e agora o seu netinho, Gael, que ele possa crescer contemplando o testemunho dos seus avós, sendo ensinado pelos seus avós, como foi o nosso irmão Timóteo. Que o Senhor continue, Deus, fazendo prosperar os seus caminhos. Assim também, ó Deus, te rendemos graças nesta noite pela vida da nossa irmã Fátima. Obrigado, Senhor, pela vida da tua filha, 70 anos, e todos eles na presença do Senhor, experimentando os teus cuidados. Em todo este tempo o Senhor sustentou a tua filha, quando ela perdeu o seu esposo, mas o Senhor o sustentou e tem sustentado até hoje. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando toda a sua prole, seus filhos e netos. Que o Senhor continue, Deus, dando a ela o privilégio de vê-los a cada dia na presença do Senhor. Continue encorajando tua filha, fortalecendo a tua serva e lhe dando saúde, para que assim ela possa desfrutar a cada dia da tua presença. Obrigado, Senhor, pela vida destas irmãs e também do nosso irmão Júnior Alves, que não pôde estar aqui conosco. O Senhor visite o teu servo, fortalecendo, dando a ele graça, sabedoria, discernimento, para conduzir seu lar, seus filhos, que ele continue sendo este filho exemplar no cuidado e zelo para com sua mãe, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida de Júnior Alves, e que o Senhor continue abençoando o teu filho e fazendo prosperar os seus caminhos. Nós te agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos empretar a bênção e vocês aguardem um minutinho para os avisos. Não saia ninguém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, e as consolações e comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja hoje, para todos sempre. A igreja diz? Então, setembro, dia 7 de setembro, pode sentar, é rapidinho, ainda vou para a recepção. 7 de setembro é o aniversário do pastor Ailton, eu não sei se vocês conhecem. É internacionalmente desconhecido. Então, dia 7 de setembro, na quinta-feira à noite, nós vamos estar aqui juntos, rendendo graças ao Senhor por mais uma primavera, certo? Eu tenho motivos de sobras para render graças ao Senhor, porque de fato o Senhor é digno de todo louvor, honra e glória. Então, dia 7 de setembro, às 19 horas,
estará conosco aqui o pastor Severino Carlo. Ele é quem vai estar pregando à noite aqui. Então, vocês são os nossos convidados. Pelo amor de Deus, acabe com esse negócio. Pastor, eu não fui porque eu não comprei presente. Não existe isso com crente, tá bom? Nós falamos sobre a amizade aqui, certo? Você não venha por causa de um presente. Venha porque você me ama e eu amo você. Tá bom? Em nome de Jesus. Nós somos crentes em Cristo, tá? Então, vocês se alegram com a minha vitória e eu me alegro com a vitória de vocês. Então, esse é o nosso objetivo e o nosso compromisso, certo? Eu creio que o bolo dará para todo mundo, para todo mundo. Se não der, a gente faz a oração da multiplicação aqui na hora, certo? E quem crê em milagre vai dizer amém. 7 de setembro também, à tarde, às 13h30, a segunda igreja evangélica congregacional vai ter lá o aniversário do círculo de oração. Então, a irmã Fátima trouxe esse convite, perguntou às irmãs que forem, procure ela, para organizar aí uma comissão e estar ali participando à tarde, às 13h30, tá bom? O aniversário, o tema, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E à noite, aqui na igreja. Nós estamos trabalhando este mês o Setembro Amarelo, certo? As mensagens são voltadas para a prevenção ao suicídio, depressão e ansiedade. Não é porque você é crente que você não pode ser tentado a tais coisas, certo? Ou está imune a tais coisas. No dia 7 não vai ter não, mas dia 14, 21 e 28 teremos. Dia 14 eu estarei aqui pregando novamente sobre guardando o coração e a mente, certo? A vida cristã no corpo e na alma. Nós vamos falar sobre o nosso compromisso com Deus, porque quando estamos em comunhão com Deus, a nossa mente está guardada. Dia 21 estará conosco o pastor Celso. Ele é pastor na Igreja dos Amigos e também é psicólogo. Então, o pastor Celso vai estar trabalhando sobre guardando o coração e a mente e vai estar trabalhando o subtópico livrando-se de todo excesso de ansiedade, certo? E no dia 28, a doutora Bruna, que está congregando conosco aqui, ela vai estar falando sobre a mordomia do corpo e da mente. Então, os cuidados que você deve ter com a alimentação, porque tem crente que come desordenadamente e também há tipos de alimento e a falta de alimento que causa crise de ansiedade e depressão. Então vai ser muito bom. Na última semana, agora, a última quinta, nós trabalhamos sobre uma abordagem da teologia bíblica da idolatria. Tratamos da depressão e ansiedade como uma perspectiva do pecado, do coração, mas agora vai ser uma abordagem mais psicológica e também alimentar. Tudo isso faz parte, viu, gente? Tudo isso faz parte. Amém? Então não falte e nós estaremos juntos aí em nome de Jesus. Eu vou lá para a porta recepcionar vocês que eu estou com saudade.